Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, meus irmãos. Chegamos à marca de 25 mil e não vamos parar por aí. Agora o objetivo é alcançar 50 e assim vamos aí conhecendo aqueles que estão predestinados para esta palavra. Mas se você aí tem se acompanhado as nossas mensagens, se as nossas mensagens têm te colocado em ponto de riqueza, porque quando a gente pensa, a gente fica rico, né, abençoado? Rico de conhecimento. E esse conhecimento, com certeza, moldará a nossa vida, a nossa mentalidade, para buscar os objetivos que nós temos aí. Cada um tem o seu objetivo na vida. Então, se inscreva em nosso canal, não fique longe. Se inscreva agora mesmo, faça parte da família da fé. Toque o sininho para que o YouTube te avise quando estivermos no ar com mensagens iguais a esta. Compartilhe as mensagens se você amar. Já deixe o seu like, vem coisas boas por aí. E também comentem à vontade, tá bom, queridos? Viram aí que luxo tá? Gostaram aí da vinheta da nossa apostila? Tá aqui, meus queridos. Se você deseja adquirir conhecimento para a sua vida, saber o que você fala, como você fala, de onde você extrai as suas informações, porque às vezes, muitas das vezes, a gente conversando com pessoas do sistema religioso, eles nos enchem de pergunta, não é verdade? Muitas das vezes a gente não sabe responder. Eu mesmo recebo lá os abençoados no WhatsApp, muitos deles me perguntando, André, o fulano aqui me disse isso e agora o que é que eu faço? Então, meu querido, se você deseja aí falar melhor desse evangelho, surgiu essa ideia. Essa ideia aqui, querido, surgiu por causa dos abençoados deste canal, que são pessoas que da minha idade, né? Eu tenho hoje 52 anos, tem pessoas mais novas para Deus, mais jovens para Deus aí há mais tempo, que tem dificuldade de repente de estar escrevendo, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com aparelhos digitais. Então os abençoados de mais idade, né, me pediram, André, faz a apostila das suas mensagens. Então, atendendo a esse pedido, está aí para quem deseja, tá bom? Entre em contato comigo agora mesmo, já apareceu para vocês, mas eu boto de novo. E também de igual forma o nosso livro, né, queridos? Você aí, para você estar adquirindo um conhecimento para a sua vida. Entre em contato comigo. O livro é esse daí, A Doutrina do Inferno, dispensa apresentações. Quem já se beneficiou desse livro aí sabe do que eu estou falando, sabe da ideia que a gente passa e claro que o objetivo de tudo isto, de tudo que nós estamos fazendo, é deixar um legado para a próxima geração. Nisto eu trabalho, nisto eu não vou recuar, eu preciso deixar alguma coisa para que no futuro as pessoas tenham acesso a essas informações tão valiosas e que para nós hoje, né, queridos, nós estamos desfrutando, né? Essa é a nossa, deve ser o nosso ideal. Tá legal, queridos? Então tá aí apresentado o livro, apresentado também as apostilas. Gostaram da vinheta? Querem ver de novo? Não vou fazer isso com vocês não, tá? Tá bom, querido? Então vamos à mensagem de hoje? Então nós temos sempre falado aqui neste canal que é sobre a necessidade de se estudar a Bíblia dentro do contexto dela. Estudar ela de fora do seu contexto ou estudar a palavra fora do seu contexto é ainda pior quando ela trata da segunda vinda de Cristo. Porque nós não podemos imaginar a vinda de Cristo sem olhar para todo o enredo do Antigo Testamento. Ou seja, eu só posso entender a vinda de Cristo na perspectiva bíblica se eu observar a história de Israel, a cultura desse povo, suas crenças, seus costumes. E aí eu vou observar que foi dado a esse povo uma lei vinda de Deus, recebida por Moisés no Monte Sinai, né? Uma lei chamada a Torá. Então, dentro dessa Torá, havia requisitos ali mostrando qual era o caminho mais perfeito do homem chegar à comunhão perdida, né? Os filhos de Deus, a comunhão dos filhos de Deus perdida, quando Adão ali desobedeceu a Deus. Então, a partir desse momento, começou
sempre no mundo haver a história do Messias de Israel. Por que de Israel? Porque foi a nação escolhida por Deus. Deus, quando escolheu uma nação, escolheu um homem, e através desse homem ele falou que iria multiplicar, e aconteceu, né? Porque foram milhões e milhões aí de israelitas ao longo, é uma das primeiras nações do mundo. Então esse é um enredo. Nós temos que observar o quê? As suas profecias. Tudo isso faz parte do compêndio bíblico. E se eu passar a entender a vinda de Jesus a partir do nascimento dele, aí, meu querido, eu vou ficar totalmente descontextualizado. Porque as palavras de Yahushua, tá? Ou Jesus, como queiram, era direcionada para um futuro. Quando ele fala no Sermão da Montanha a respeito das coisas que haveriam de vir antes de sua vinda, né? Que é o ponto que nós vamos estudar nessa mensagem, então ele falava ali naquele momento presente para um futuro. E o futuro da Bíblia nunca foi e nunca será esse que nós vivemos hoje de 2000 anos, porque foi a data que foi escrito aproximadamente aí, o último livro bíblico. Como hoje nós podemos entender isso desta maneira, nós não podemos entender a Bíblia descontextualizando isto. Porque uma escrita, aquilo que está escrito que será no futuro, vai ser sempre futuro, porque a escrita não muda. Mesmo daqui a 1 milhão de anos, você vai lá, está escrito, você vai ler assim, está no futuro. Sempre estará no futuro. Está entendendo, abençoado? Então, por isso que o sistema pegou as informações de tudo isso que Jesus falou da segunda vinda dele, e a partir do princípio que nós estamos hoje, eles imaginam um futuro daqui por diante. Ou seja, o futuro deles pode ser daqui a 1 milhão de anos. Então, na verdade, ao mergulhar o mundo neste anacronismo, foi o que essa religião fez, da vinda de Jesus para o futuro, mergulhou o mundo numa esperança de que nunca acontecerá, uma falsa esperança. E o medo dessa vinda, da vinda de Jesus para os dias de hoje, pôs o mundo todo aos pés, subjugado aos pés do sistema religioso, do sistema do cristianismo tradicional. Pois eles sempre pregarão as suas mensagens ameaçando reis, imperadores, ditadores, governantes, presidentes ao redor do mundo, de todos os tempos. Foi isso que eles criaram, por isso que eles criaram essa doutrina futurista do sistema religioso, da vinda de Jesus. E nesta mensagem nós vamos mostrar o período que Israel estava mergulhada quando Yahushua falou sobre a sua vinda. E isso nos dará mais certeza ainda que realmente já aconteceu a segunda vinda de Cristo, ou a parousia, e aconteceu naqueles dias daquela geração. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Então, meus queridos, essa questão de entender o tempo daqueles dias é fundamental para nós. Porque nós não devemos olhar a vinda de Cristo sob a perspectiva somente do nascimento dele. Nós temos que ir atrás. Mas vamos ver um ponto, que é o texto que nós vamos falar nesta mensagem, e se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, quando Jesus disse isso aqui, olha, ao texto. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus estava falando da vinda dele, né? Quando ali em Mateus capítulo 23, Jesus traz todo o que se referia, né, à vinda dele, ao julgamento, né? Ele profetizou contra Jerusalém, profetizou contra os sacerdotes, enfim, toda a nação pagaria um alto preço. E no capítulo 24, quando os discípulos mostravam a Yahushua o templo, Yahushua falou que o templo seria derrubado. E essa afirmação de Yahushua assustou muitos discípulos daquela época, porque eles, sendo os judeus ou israelitas também, eles entenderam o que Jesus quis dizer. Porque quando todas as vezes na história que Israel tinha o seu templo derrubado, significava um tempo de destruição. Só que todos esses tempos em que Israel foi preso, né, Israel esteve subjugado, nunca chegou a esse ponto do que eles iriam passar naqueles dias, porque estava saindo de cena o Israel bíblico. É isso que é o contexto
de toda a vinda de Jesus. Por isso que Jesus, aí os discípulos, né, depois de Jesus falar isso, os discípulos chamaram Jesus e perguntaram a ele que coisas aconteceriam para que eles ficassem ligados no tempo, para eles entenderem quando seria essa vinda, ou quando o templo iria ser derrubado. Aí Jesus fala assim, e Yahshua respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meus amados, esse texto aí que nós acabamos de ler, você também encontra em passagens paralelas em Marcos capítulo 13, do versículo 5 ao 6, e Lucas capítulo 21, versículo 8. Mas vamos só nos ater aqui a Mateus 24, versículo 4 e 5. Então, pelo texto que vamos analisar, Jesus estava falando sobre acontecimentos que antecederiam sua vinda. E um deles era o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, e que enganariam a muitos. E esse é o tema da nossa mensagem. Bom, meus queridos, vamos começar então analisando, dentro desse contexto aí, né? Porque por isso que é importante a gente entender o tempo em que eles estavam inseridos ali. Então, a primeira análise a ser feita é que Jesus usa a segunda pessoa do plural. Isso indica claramente que essa profecia estava sendo dirigida para aqueles homens que estavam escutando Jesus. Primeiro foram os discípulos e depois os discípulos começaram a multiplicar esse mesmo texto aí que nós estamos lendo, as palavras de Jesus. Então aquela foi uma época muito perigosa sobre a questão dos falsos profetas, porque os judeus eles esperavam, de certo, a vinda de um Messias que viesse para libertá-los do poder de Roma. Mais uma vez eu insisto com vocês, por isso que nós estamos sempre contextualizando vocês em relação à história, e é o que eu vou fazer agora. Israel, nessa época de Jesus, era uma colônia de Roma. Apesar do regime romano ser diferente de outros povos que escravizaram Israel, como por exemplo o Egito, né? Vocês sabem da história do Egito e sabem como os judeus, os israelitas ou hebreus, eles eram tratados debaixo desse regime do Egito, né? Era um regime escravista daquela época. Mas o fato era que Israel, nesses dias de Jesus, estava submetido às leis romanas. E as altas cargas tributárias cobradas por Roma e o imperador fazia com que Israel vivesse na base da miséria humana. Era isso que acontecia em Israel. E esse foi um dos motivos que levaram também Israel a querer a liberdade. Logo, a pobreza era vista nas ruas de Jerusalém, nas ruas da cidade de Judá, da grande Jerusalém. Era visto pessoas andando maltrapilho, casas em decadência, era como se fosse uma grande favela, esgotos a céu aberto, o lixão, né, lá nesses dias onde se queimavam os mortos, tudo era assim muito precário. Era um período de dificuldades extremas. Mas aqueles que eram os líderes religiosos daquele momento, estes viviam o quê? Abastadamente, na riqueza. E isto causava revolta no povo. O povo estava revoltado com isso. E em meio a tudo isto, o povo conhecedor das Escrituras sempre fazia uma observação, dizendo que neste período, um Messias prometido por Deus, escrito nas Escrituras, iria vir e libertar eles da opressão de Roma e julgar os judeus hipócritas daqueles dias. Por isto, os discípulos já estavam sendo alertados sobre essa questão do surgimento de falsos profetas e dos dias que seriam terríveis naqueles dias. O povo lia os textos da Taná, que é a Bíblia judaica, e dizia que estava perto de chegar o Messias, chegar a eles o Salvador. Eles criam nas profecias acerca desse período. Por isso, querido, que olhar para os dias de hoje, pegar a vinda de Jesus, é tirar o contexto de quem foi dirigido a essas palavras que nós estamos tentando aqui passar para vocês com o máximo de clareza por isso. Máximo de clareza possível. Por isto que o cumprimento dessa profecia foi sentido nos dias em que João escreveu a sua primeira carta. Se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 18, que diz, vou botar aí para vocês, diz o texto: Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir,
E muitos anticristos já apareceram. Então João está reafirmando a profecia de Jesus, que disse que apareceriam muitos naquele dia, que viriam em seu nome e enganariam a muitos. Então João está atestando que apareceu muitos anticristos, né? Por isso sabemos que chegou a hora final. E também lá no final desse livro, no capítulo 4, João também corrobora mais uma vez do que Jesus falou. Diz o texto: Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim, aí, abençoado, uma outra coisa interessante aí nessa passagem, é quando fala de mundo aí, estava se tratando do mundo de Israel. Vocês estão entendendo o contexto judaico forte que temos aí nessa mensagem? O contexto é todo judaico. Então não tem como você tirar dessa bolha judaica e trazer para os dias de hoje e dizer que o falso profeta vai se levantar nos dias de hoje. Isso é tirar o brilho das escrituras. Então ponham-no à prova para ter certeza, ele vai depois lá, falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre a qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Quando o João fala sobre essa frase aí de reconhecer a Cristo que veio em corpo humano, porque nesta época já existia uma seita chamada de gnosticismo, que eles negavam que Jesus veio em corpo humano. Então por isso que João escreveu isso aí. Então João não está se referindo aos dias de hoje, como muitos hoje usam desse texto aí para dizer que uma pessoa está endemoniada. Tá bom, abençoado? Então, enquanto muitos atualmente veem essas palavras que nós lemos como se tratando de nossos dias, João deixou bem claro isso, que seria há 2000 anos atrás, que aquele momento em que escrevia a sua carta era de fato a última hora e o agora da presença do espírito do anticristo no mundo. Não era também, abençoados, mais uma vez, não era também a última hora do mundo, como muitos entendem. Tá? Aí era um mundo que estava acabando acerca de toda a legislação judaica, que a gente encontra na Bíblia. Entendeu, abençoado? Porque quando o sistema religioso ao trazer para os dias de hoje, aí entra essa esperança falsa. É uma esperança falsa. Aquela era a última hora da era judaica. E o fim de Jerusalém estava próximo, com seu templo e sacrifícios da lei, encerrando um ciclo provisório, porque a lei foi provisória, e entrando um ciclo eterno da graça de Deus. Então tudo seria trocado, tudo seria mudado naqueles dias. E de fato mudou quando o templo de Jerusalém veio abaixo. Isso, abençoado, é um contexto forte bíblico. Por isso que não há mais a lei de Moisés, não existe mais. E com isso, quando a lei de Moisés foi abolida junto com o templo, o que aconteceu? O pecado perdeu as forças, o pecado foi derrubado junto com o templo. E muitas outras coisas deixaram de existir. Por isso que nós criticamos, às vezes, certas práticas do sistema religioso. Por quê? Porque estão totalmente descontextualizados. A ceia era um fato que iria terminar. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Então, muitas coisas estavam deixando de existir. Por isso que nós dizemos que os novos céus e nova terra que nós pregamos aqui, o reino de Deus, que vivemos hoje, só é habitado por novas criaturas. Se você não tiver uma ideia de nova criação na tua mente, você não consegue conceber isso que nós estamos falando. Por isso, abençoado, escreve aí no chat: eu sou uma nova criatura. Porque para estar onde você está, só sendo uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Porque se não tiver esse entendimento, não reine vida. E está onde? No império das trevas, aguardando a Maranata acontecer. Para quem não sabe, né, Maranata quer dizer ora vem Senhor Jesus. Então, abençoados, se olharmos na própria Bíblia, nós podemos observar os vários tipos de profetas que se levantavam naqueles dias. Vamos a um deles? Está em Atos capítulo 5, versículo 36. Atos capítulo 5, versículo 36, que diz
o texto. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram e o movimento deu em nada. Aqui era um surgimento de um falso profeta. No versículo seguinte, no 37, também vamos notar aqui o surgimento de outro falso profeta. Diz o texto: depois dele, na época do censo, apareceu Judas, mais um Judas aí, né? Da Galiléia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Meus queridos, depois vocês leem em Atos capítulo 21, versículo 38, Atos capítulo 21, versículo 38, onde fala de um tal egípcio que levou ao deserto 4.000 salteadores. E depois o famoso Simão também, que é o mago, outro falso profeta, registrado em Atos capítulo 8, versículo 9 e 10. Atos capítulo 21, versículo 38 e Atos capítulo 8, versículo 9 e 10. Então, meus amados, isso é a prova incontestável daquilo que Yahshua disse no texto que lemos no começo. E mesmo nos dias de Jesus, já haviam outras caravanas de Cristo, sabia? Era normal nesses dias. Por que era normal? Por causa do período em que aquela nação estava atravessando. Eles não aguentavam mais tanta opressão, viviam à base de pobreza. Seus filhos eram disseminados por doenças. Era uma coisa catastrófica que acontecia dentro de Judá. Tá? E a história também nos registra isso. O próprio livro de Flávio Josefo, que a gente sempre está citando aqui nas mensagens, né, registra na história que aqueles dias dos primeiros cristãos foram altamente turbulentos. Apareceu uma enxurrada de oportunistas se disfarçando de Messias. Bem como falsos profetas aí atuando também no âmbito religioso. Também houve o aparecimento do gnosticismo, conforme eu falei para vocês, de João, que negava que Jesus teve um corpo humano real. Em outras palavras, negavam que Jesus já havia vindo em carne, né? Por isso que eu falei, né? Por isso que João fez essa referência aí, conforme eu disse. E hoje, conforme eu falei, os cristãos usam isso aí para descobrir se a pessoa ela está em Cristo ou não. Olha só, isso é um verdadeiro anacronismo, tá? Meus queridos, eu tenho vários relatos, tá? Que nós podemos, eu tenho aqui, eu vou deixar para vocês nas descrições deste vídeo, para que vocês tenham acesso. Eu tenho vários relatos que nós podemos encontrar no livro de Flávio Josefo, dos cristos que apareceram naquela época. Por causa do levante de tantos falsos profetas que houve, foi que fez com que Roma começasse a temer alguma coisa que viesse de Israel, de Jerusalém. Então ali, na verdade, começou uma afronta, né? Um levante que haveria de vir contra Roma. E Roma começou a ficar ligado por causa disso. Então ali o Império Romano começou a se sentir ameaçado. Tá? Amados, em resumo, por causa desses impostores que diziam ter um comissionamento divino, enganavam as pessoas e, ao mesmo tempo, justificava o aviso e cumprindo a predição que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, que nós estamos analisando nessa mensagem. E por que os falsos profetas, né, naqueles dias, enganaram a muitos? Por que eles enganaram? Porque, amados, já havia uma predisposição no povo em aceitar qualquer um que pudesse ser o Messias. Por causa de quê? Por causa da miséria instaurada em Israel. Amados, essa questão da miséria e da predisposição de aceitar tudo o que vier pela frente, hoje nós notamos o sistema religioso usando desse mesmo artifício, quanto pior, melhor. Eles ganham forças quando pregam que tudo está para piorar. Porque quanto pior está, as pessoas, mais a tendência é se refugiar nestes lugares chamados igreja. Por isso que hoje nós vemos uma explosão de igrejas e todas elas abarrotadas de pessoas. Por quê? Porque o sistema hoje que nós atravessamos no Brasil nos leva a... Muita gente hoje está abaixo até da linha da pobreza. Muita fome no Brasil hoje. E isso leva as pessoas a aceitar qualquer coisa. E aí, quando essas pessoas vão para esses lugares,
Lá dentro, os líderes não poupam o rebanho, escravizam essas pessoas e as põem refém de quê? De suas doutrinas heréticas e anticristãs. Por isso que as pessoas fazem, às vezes, absurdos. Tem irmãos que mandam, às vezes, no WhatsApp, vários vídeos de absurdos que a gente vê dentro desses lugares. O que é isso? É a política de quanto pior, melhor. Mas vamos voltar aqui aos dias de Yahshua, que é o importante nessa mensagem. Então ele dizia, quando disserem que Cristo está aqui ou ali, ele dizia o quê? Não acreditem. Por quê? Ele estava se referindo a estes levantes que aconteciam em Israel naqueles dias. Essa é a grande verdade. Por esta razão, meus queridos, não conhecer esse passado é estar refém das doutrinas que ensina o que a Bíblia não diz. Por isso nós podemos afirmar que quase que toda a totalidade de doutrina do sistema religioso obedece aos costumes do homem e que muda de tempo em tempo. Tanto que esse conceito da segunda vinda de Cristo é novo. Até antes de 1830, não havia o futurismo sobre a vinda de Jesus, era um fato consumado. Então, não conhecer o passado leva as pessoas a serem reféns de tudo. Meus queridos, conforme eu falei, eu tenho um relato aqui de vários teólogos que ao longo desses 2000 anos fizeram suas teses baseadas no quê? Nestes dias que precederam o ano 70, tá? Onde eles atestam em seus estudos que houve de fato vários falsos cristos na época de Jesus e depois também até o ano 70. Quem quiser, eu vou estar deixando aqui nas descrições deste vídeo, tá? Para que você tenha uma ideia melhor do que estava acontecendo ali naquela situação, naquela ocasião. Porque se eu falar de todos, né, aqui nessa mensagem, ela vai ficar longa demais, tá bom? Então estamos chegando ao fim de uma rápida mensagem e concluímos que para se entender o compêndio da segunda vinda de Cristo, não temos que olhar para o futuro dos dias que vivemos. E aí imaginar os versículos soltos no espaço, não é verdade? Porque é isso que o sistema fez. Porque se fizermos isto, vai nos dar o quê? Uma falsa ideia de que o futuro bíblico da vinda de Jesus está se referindo ao futuro daqui para frente. Porque quando você literaliza toda essa vinda de Jesus, você nunca vai encontrar algo semelhante a isto. Porque 80% do que aconteceu na parousia se deu no âmbito espiritual. E o que aconteceu de fato visível foi a queda do templo. Ah, André, só a queda do templo? A queda do templo significa muita coisa. Se você entender de história bíblica israelita, você vai ver, judaica quer dizer, você vai entender que quando o templo veio abaixo, foi muita coisa que aconteceu. Tá bom? Então, abençoado, o que precisamos hoje é nos enriquecer de informações daqueles dias da vinda de Jesus, da vida de Jesus, e principalmente fazer o quê? As observações das profecias e da lei mosaica, que faziam referência sim ao surgimento do Messias e do julgamento final que aconteceria sobre esta nação. E vimos também nesta mensagem que o sistema religioso não deseja reformar a sua posição sobre a vinda de Jesus, porque prefere o quê? Manter as pessoas em cativeiros de 4 paredes, que são esses lugares que chamam de igreja. E a política que eles apoiam é quanto pior, melhor. Por isso, o seu descompromisso com a qualidade de vida do povo brasileiro. Pois, enquanto o povo morre de fome, seus líderes regozijam de luxos que seus membros nunca terão acesso. Mas glória a Deus, que levantou canais iguais a este, comprometidos com a verdade, para mostrar a todos o que essa falsa religião tem feito ao mundo. Tá bom, meus queridos? Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, comente, já deixe o seu like. Se você quiser que o YouTube te avise, toque essa sinetinha que tem aí. Tá bom, queridos? Eu vou ficando então por aqui. Graça e paz a todos e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.